Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro e do mercado em geral agora. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o empresário Marcelo de Camargo, fundador e presidente da Kombi Transamazônia, também é presidente do conselho. A empresa de logística atua na Bacia Amazônica. Marcelo, muito obrigado pela presença, viu? Ô Pablo, eu que agradeço, uma honra estar aqui com você. É uma honra, eu sei o quanto tempo das pessoas é importante, você veio aqui, gastou seu tempo para vir aqui, então é uma honra muito grande estar aqui conosco, mas, poxa, vamos levar um conteúdo muito bacana para o espectador que está em casa, né, nosso público aí de investidores do mercado financeiro, investidores de bolsa e empreendedores no geral. E você, como empreendedor de sucesso, tenho certeza que vai agregar muita informação bacana para quem está em casa. Então, para começar, Marcelão, conta pra gente, né? Como é que você começou? Sua família já era empreendedora? Da onde veio essa veia empreendedora sua? Ô Pablo, na realidade nós somos família de fazendeiros, como a maioria do pessoal do interior, né? Que eu sou de Orlândia, São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Uhum. Então meus avós, meus bisavós eram fazendeiros e meus pais também eram fazendeiros. E na realidade eu comecei a estudar na UNAEP e infelizmente eles perderam a fazenda. Então eu comecei a me virar nos 30, né? Uhum. Então quem não me conhece muito bem, eu fui comprador de soja de uma antiga empresa que chamava-se Comove. Uhum. Era lá de Orlândia, Companhia Mogiana de Óleos Vegetais, eu comprava soja em Goiás. Então foi aí que eu aprendi a comprar. Eu não sabia comprar ainda, né? Eu era estudante. Então eu parei de estudar para começar a trabalhar. Então eu fui para Goiás e comecei a comprar soja. E por outro lado, depois eu terminei, voltei para Ribeirão Preto para terminar meus estudos, que a companhia acabou, a Comove acabou também entrando, antigamente no TRJ, né? Em concordado, aí nós acabamos sendo dispensados, porque eles iam montar uma fábrica em Catalão. Aí eu vim para Ribeirão Preto, para mim terminar meus estudos, e acabei vendendo. Aprendi a ser vendedor, que é uma dificuldade danada, pelo atacado de Uberlândia. Eu acabei virando vendedor em supermercados, pegava minha malinha e ia em supermercados e lojas de conveniência, e acabei vendendo muito, foi uma grande escola para mim. Ganhava pouco, mas acabava aprendendo bastante, porque quando você, como eu era vendedor de um atacado de Uberlândia, eu já chegava com 5% de impacto no ICMS daqui do estado de São Paulo. Uhum. Mas como eu aprendi a vender, eu comecei a vender pouco, mas depois eu vendia bastante, inclusive com 5% embutido. Mas sempre foram investidores. Meu pai morreu muito novo. Meu pai acabou falecendo com 49 anos. Novo mesmo. Então minha mãe foi pai, mãe, foi amigo, foi tudo, né? Uhum. Então eu terminei de me formar, acabei casando e montei minha primeira empresa. Que legal! E como é que você chegou no ramo de logística? Que agora a gente vai explicar para a turma o que a Kombi Trans faz, né? Como é que você chegou nesse ramo de logística? E como é que surgiu o projeto da Kombi Trans? Na realidade, meu pai, ele começou também como caminhoneiro, que meu avô fazia tijolos. Antigamente era olaria, né? Tinha tijolos, fazia tijolos. Então meu pai era o motorista de caminhão dele, o meu avô. Então disso ele montou uma transportadora dele, montou uma misturadora de adubos, e tinha uma fazenda e tal, e estava indo muito bem. Então eu acho que a veia do caminhão, né, a veia do diesel, tá na nossa veia da família faz tempo. Então eu perdi uma irmã, mas ela trabalhava comigo, eu montei uma empresa, chamava-se Menca Transportes. Eu fazia a parte de logística de uma usina no estado de São Paulo, que eu levava o açúcar todo para o Porto de Santos. Então eu sempre aprendi a trabalhar com caminhões, e a partir dessa empresa, da Menca Transporte, que fazia commodity, chegou um amigo meu me apresentando a Kombi Trans. Mas chegou, Marcelo, você gostaria de investir na Bacia Amazônica? Eu falei, mas lá não tem usina. Não, mas não é nisso não. É um setor um pouco diferente, que é de multimodalidades. Então acho que é um setor novo, vale a pena se você conhecer. E eu fui até lá. E na época foi lá para a Amazônia? Lá para Manaus e Belém. Conheci a empresa, que na realidade a empresa nasceu em 2003, que era de um alemão e de um holandês. Mas como se chama hoje startup, não, era uma startup, não tinha uma ideia. E não tinha nenhum ativo. Então eram os dois atrás de investidores aqui no Brasil. Então eles trouxeram um pouco de dinheiro, começaram a fazer todos os estudos, né? Os estudos pré-operacionais, e precisavam de um sócio. E quando eu fui para a Bacia Amazônica, acabei me apaixonando.
Você conhece muito bem Manaus. Muito bem Manaus. Você está me contando a história de você da XP lá em Manaus. Sim. E Manaus é um pouquinho diferente de Nova York. Você foi para Nova York, né? Verdade. Então, mas é gostoso também. É gostoso. A Bacia Amazônica é fantástica. É maravilhoso. Quem vai não quer voltar porque as pessoas são cativantes. Eu acho que é um outro mundo dentro do Brasil. Sim, nós temos uma operação muito grande lá e Manaus é muito forte. Fantástico. Belém também, não sei se você conhece. Sim, também. Então também. Eu acabei comprando essa ideia, porque assim, Isso foi que ano, mais ou menos? A empresa nasceu em 2003, junto com holandeses e com o alemão. E eu acabei me envolvendo na empresa em 2005. Conhecendo a empresa, acabei indo muito para lá, conhecendo os futuros clientes deles. E acabei, né, como todo empresário, acabei vendo a empresa pronta, né? O porto não tinha nada. Então eu comecei do begin the begin mesmo, né? Então eu acabei comprando a empresa, assinando o contrato em 2007. E 2007 até 2013 eu fiquei com mais 2 sócios, compramos o holandês e o alemão. Outros brasileiros. São brasileiros, que são ex-cunhados meus. E eu acabei comprando depois de 2013 e eu acabei aí deslanchando porque todas as minhas ideias eu pude pôr em prática realmente. Pô, que legal. E quais foram as principais dificuldades no início da Combitrans? Como eu te falei, é um outro mundo, né? Lá você tem que estar muito, muito atento. Ao meio ambiente, principalmente ao meio ambiente. Claro. Porque a gente tem que ter um cuidado danado da Bacia Amazônica, o mundo sabe disso, né? Todo mundo preocupado, é lógico. E tem que se preocupar mesmo, porque a Bacia Amazônica é riquíssima. Hoje você pode vender crédito de carbono de árvores, né? Então lá você tem N Só de crédito de carbono ali tem Só de crédito de carbono. Trilhão de... justamente. Então, e principalmente em pessoas, né? Porque como é um sistema inovador, né? Que nossas balsas são um sistema extremamente novo, para aquela época, né? Mas ainda eu não tenho concorrente ainda. E acredito que não vai ter, porque nós temos um limite para essa atuação no que eu faço, né? Então nós estamos crescendo. Tanto no crescimento dos clientes, como comprando novas empresas, né? E fazendo o sistema. Que legal. Então, principalmente no treinamento das pessoas, achar os profissionais corretos, eu acho que essas foram as maiores dificuldades. E o que é exatamente? Então você tem umas balsas que tem um diferencial. Qual que é o diferencial desses veículos que fazem a logística lá? Na realidade, os alemães, o alemão é muito bom de logística e o holandês é muito bom de navegação, né? Que legal. Então juntou-se as duas pontas e nós temos umas balsas que andam um pouco mais, gastam menos diesel e o sistema chama-se SW, né? Nós batizamos de Swimmer Warehouse, né? Armazém flutuante, no qual a gente consegue fazer, a gente verticaliza as cargas. Então com isso, eu consigo fazer as pontas de levar mais cargas, né? A gente consegue atender o cliente melhor. O volume que ele tiver, lá tem grandes clientes com grandes volumes. Entendi. E o desafio maior, que a gente pode falar depois, era a logística reversa, de Belém e Manaus, que isso é a grande dificuldade nossa no começo das operações, já estavam tudo prontos, né? Então a gente consegue verticalizar as cargas. Porque você levava as coisas para Belém e voltava vazio, era isso? Eu levava para Belém e voltava vazio. As primeiras cargas minhas foram com uma carga, 0 cargas. Putz. Aí hoje a gente está mais ou menos empatado no volume de cargas. Que legal. E teve algum apoio do governo do Amazonas, por exemplo, ou não? Não, governamental não pedimos nada, porque a gente não precisava, nós achamos nossos portos mesmo. Nós temos nossas parcerias importantes lá. Mas do governo, eu acredito, para o ramo logístico, eu não conheço os benefícios assim de ou fiscal, ou te dar um porto, não conheço. Tem que ser do investidor mesmo. E a Combitrans, ela começou a operar então em 2003 ou 2004? Nasceu em 2003, quando é que começou a operar? Ela começou a operar em 2007. Tá. Foi quando nós entramos, eu fiz os primeiros aportes. Entendi. Foi quando nós começamos a achar os estaleiros corretos, porque ninguém sabia fazer o tipo de balsa que a gente queria. Então Como é que foi essa ideia? De onde veio essa ideia do armazém flutuante? Veio do alemão, você falou? Do alemão, do holandês, justamente. Que tem lá, isso aí existia lá. Já existia lá. Que interessante. Então eles trouxeram essa ideia para cá, justamente para verticalização de cargas no ganho porque as balsas hoje são balsas carreteiras, né? São dezenas de anos já são assim, e assim por enquanto está. Então, do qual você tem, a carreta vai em cima da balsa. Então você tem um armazém que se chama carreta, que é caríssimo, um ativo muito caro. Né? Então, no nosso caso, você não precisa ter carretas. Eu estava até falando com o presidente de uma multinacional, é a maior do mundo, né? No ramo de logística. Eu encontrei com o presidente da América Latina, eu encontrei num restaurante, estava falando sobre uma empresa. E ele não conhecia a empresa ainda. Por incrível que pareça, tem empresas de logística que vão para a Bacia Amazônica e ainda não nos conhecem.
E tão então, grande, né? e ele ficou impressionado, porque ele tem um volume de ele leva, na realidade ele tem própria 1.500 carretas aqui no Brasil, Puxa. mas atua em 240 países. Ele tem 1.500 carretas aqui no Brasil e eu falei para ele, expliquei sobre a empresa, se ele tem 1.500 carretas, no caso dele, se ele tiver 700, 800 carretas, ele vai ter o mesmo volume de clientes e cargas operando comigo e 700 carretas ele pode arrumar outro cliente para vender o ativo. Puxa, então, como o meu armazém é flutuante, em Manaus eu tenho mais ou menos umas 500 carretas do qual eu faço a distribuição. Então, nem carretas em Manaus o nosso cliente precisa ter. Então, ele pode vender os ativos dele ou atender novos clientes e transportar com nós o mesmo volume de carga que ele levaria com 1.500 carretas. Incrível. E hoje, como está a Combitrans Amazônia hoje? Dá um panorama da empresa para o espectador de casa aí, que pode estar até interessado em, quando você abriu o capital, a fazer o IPO, comprar um pedacinho da sua empresa. Conta como é que está hoje para eles. Eu diria, né, tem uma brincadeira que eu faço, né, com os bancos, com parceiros, que é a noiva para o casamento. Porque, como eu te falei, que né, em 13 anos, Torinho, de 13 anos, em 2013, a empresa tinha um déficit de lucro, calculando o dinheiro de hoje, mais ou menos de 1,5 milhão por mês. E quando eu fui ficar sozinho na empresa, né, que eu fui comprar, os meus ex-sócios, até minha mãe falou, você está ficando louco, meu filho. Com esse prejuízo, eu falei, só pode ficar tranquilo que eu sei onde eu vou chegar. Então, hoje nós estamos num patamar, graças a Deus, né, ajudando os nossos clientes. Como eu sempre, nós temos para mim, a principal forma de atingir o sucesso é você, principalmente, personalizar, né? O que o meu cliente quer, eu consigo fazer. Hoje, né? Com as tecnologias que tem hoje. Então, a Amazônia, a Combitrans Amazônia é uma empresa, como eu te falei, né, que nasceu de uma startup, né? Que se chama hoje em dia. Nós temos uma frota de balsa grande, nós temos uma frota de carreta grande, nós somos a empresa mais limpa da Bacia Amazônica, falando em navegação e rodoviário. E nós temos eu diria que a Combitrans está num patamar que eu pensaria em atingir em 2030. Que hoje eu já atingi. O nível de clientes que nós temos. Obrigado, é muito esforço, muito trabalho, muita dedicação aos clientes, com a equipe, né, que nós conseguimos criar. Que tipo de clientes que usam o seu serviço? Quem são os clientes que demandam? Pablo, são clientes em carga de geral, né? Então, a gente já tinha, nós temos desde motocicletas até bebidas, aço. Então, são clientes em geral que principalmente pensam no meio ambiente e pensam nos seus ativos. Porque, como eu te falei, de uma empresa de 1.500 carretas, com 700 você atinge o seu objetivo com menos poluição e eu consigo... Assim, raramente a gente atrasa uma mercadoria, uma carga na porta do cliente ou na porta da fábrica. Eu faço just in time para algumas empresas, que é a maior da Bacia Amazônica por enquanto. Então a gente traz as peças para uma linha de produção que não pode parar. E um pouquinho de horas de armazenagem. Então a gente consegue fazer com que os nossos clientes durmam tranquilamente. E como é que é o volume de transporte que a Combitrans Amazônia faz? É alto? Como é que está o volume? Nós temos, assim, vamos falar, por exemplo, de motocicletas. De 2013 para cá, nós conseguimos transportar já próximo a 12 milhões de motos. Pelo amor de Deus, é muito. Então, por ano, a gente transporta mais de 1 milhão de motos. Uau! Bebidas, a gente está transportando grande parte, tanto de cascos, né, não envasados, como envasados. Também nós somos a grande operadores. Aço, nós somos grandes operadores. Caramba! Uns 7 anos atrás, eu joguei uma revista na mão do meu CEO, que não era CEO ainda, e falei assim, presta atenção em Roraima. Roraima vai ser um grande produtor de soja. Então nós sempre pensamos em levar a matéria-prima para lá, tanto herbicidas como adubo, como cargas em geral, equipamentos, tratores e por aí vai. E hoje Roraima cresce 40%, 30%, 40% ao ano. Nossa! Quase todos o adubo que vai para Roraima, a gente transporta. Combitrans Amazônia. Nunca ninguém pensou em transportar adubo. Eu já penso há 7, 8 anos atrás. Caramba, que legal, hein? E deixa eu te falar, qual que é a diferença de logística lá na Bacia Amazônica e do resto do Brasil? Porque você opera daqui de Orlândia, né? Como é que funciona também essa administração separada? Você está aqui, as coisas estão lá. E qual que é a diferença da logística lá na Amazônia para o resto do Brasil? Nós temos um ERP, né, muito bom, que várias grandes empresas usam, empresas aéreas também usam. Então nós temos um ERP fantástico. O ERP é o quê? Desculpe. É o programa da empresa como um todo, né? Tá. Nós chama-se Rodopar. Tá. É um software, não é? Tá bom, é um software tá bom. Só que eu tenho 6 escritórios hoje no Brasil
e vou ter 7. O 7º agora em Santarém. Eu tenho escritório em São Paulo, Ribeirão Preto, Orlândia, Goiânia, Belém, Manaus. E agora Santarém. Caramba. Então a gente consegue, com pessoas honestas, né? Pessoas que a minha empresa preza a ética. Ótimo, né? Então essa para mim é fundamental e está em primeiro lugar nos meus princípios do planejamento estratégico. Muito bom. Então, com essas pessoas e a tecnologia que tem, eu consigo administrar de qualquer país do mundo, né? Que legal. Se você pega, a empresa tem 240 países, né? Como ele consegue administrar? Como a gente consegue também, né? Com pessoas honestas, softwares, né? Que são de última geração. E como você perguntou da diferença do Brasil, a Bacia Amazônica tem por peculiaridades, são vários rios, né? Rios que empurram o rio Amazonas para o mar. Eu não sei se você sabe, é próximo a 18 metros que tem só de desnível de Manaus até Belém, que se forma o rio Amazonas. Então o rio Tapajós, o rio Madeira, os outros rios que empurram o rio Amazonas para o mar, senão seria um grande lago, né? Então, mas existem algumas dificuldades lá, como, por exemplo, o rio Tocantins. Se você não tiver, já tem até porto lá em Palmas, mas não tem como os navios, porque tem rocha no meio, então vai ter o derrocamento. Mas eles estão falando desse derrocamento há 10 anos que eu estou ouvindo falar. Então eu até né, parabenizo o nosso governador, Tarcísio, que ele já, sempre, todo ano, é uma diferença, como você perguntou, né? Vamos falar de hidrovia, do Rio Tietê-Paraná, da hidrovia Rio Tietê-Paraná, que tinha esse problema de derrocamento. Então, de 4 em 4 meses, 4 meses tem que parar as balsas, porque não passavam as balsas de soja. Então, ninguém acreditava no Paraná Tietê. E agora o governador já sinalizou que já vai começar o derrocamento, então vai ser o ano inteiro. Eu parabenizo, né? Ele e os empresários que acreditaram. Então, agora vai, com certeza vai sair o ano inteiro, não vai precisar parar, como nós temos lá na Bacia Amazônica. 4 meses por ano, por exemplo, cabotagem não passa em alguns pontos. Eu tenho... Fica seco, basicamente fica seco. Fica 6 metros só de calado. Aí não vai. Não passa. Então, ou a cabotagem vai para meia carga e cobra o dobro, ou a gente faz. Então a gente faz o ano inteiro. Que legal. Porque eu com 3.500 toneladas, que é a capacidade da minha balsa, eu tenho balsas fazendo com 5.000 toneladas agora, porque nós não temos tanto volume de peso, nós temos volume de estocagem lá dentro do armazém, que a gente verticaliza. Então, nós temos o ano inteiro. E aí as balsas vão tudo alto pra caramba, uma coisa em cima da outra, você consegue... Você pode mostrar depois no vídeo que eu te passei para os telespectadores. Bota na imagem aí, Andresa, aqui, ó, o pessoal tá vendo, a gente não tá vendo, mas quem tá em casa tá vendo. Então, você verticaliza a carga, você ganha volume, né? Então agora com adubo, com aço, a gente precisa de balsas um pouquinho mais potentes, mais de peso, né? E nós estamos trabalhando com um sistema de fazer comboio, 2 balsas, né? Então a minha balsa tem 100 metros, ela vai para 200 metros. É um navio de grande porte. É um navio, né? Navio de... E agora, para terminar a sua pergunta sobre as dificuldades, como toda a região do Brasil, né, não tem estradas boas. É lógico que tem estradas boas, mas não são todas as estradas boas. Os portos ainda são muito, você demora muito para parar. Raramente um porto que não paga demurge, né? Porque você espera 3 dias para esperar um navio descarregar, ou descarregar meia carga, ou 1/3 de carga. Então, tudo isso cobrando, né? O relógio ligado, o taxímetro ligado e cobrando. Por exemplo, está parado o navio, ele está ganhando, mas eu acho que paga os custos, mas ainda tem um custo, um lucro. Mas balsas, como o ser humano nasceu para caminhar, nasceu para não ficar parado. Quanto mais rápido. Para você ter noção, a gente, nas primeiras cargas, em 2013, quando foram as primeiras balsas, a gente conseguia embarcar uma balsa em 48 horas, 50 horas. Hoje nós embarcamos uma balsa em 7 horas e meia, mais ou menos. Caramba! Com 85 carretas, né? Puxa vida, então, maximizou aí? Isso, nós tivemos uma eficácia muito grande. Então nós fazíamos, a primeira balsa demorou 1 mês para ir voltar de Belém a Manaus. A gente chama de round trip. E Manaus é uma rua sem saída. No máximo você pode ir no Rio Madeira, Rio Tapajós. É uma rua sem saída, você tem que voltar para Belém. Então todos os nossos custos, nossas contas é feito em cima de round trip. Que é de Belém, você indo até Manaus e voltando desde o embarque em Belém até o desembarque. Quantas horas, quantas eficiências por minuto nós... É muito afastado mesmo. Eu lembro quando a gente foi para lá, né, no avião lá
Você tem que estar com o tanque cheio, ele tem que parar antes para encher o tanque, porque se você está indo para Manaus e, sei lá, está chovendo, você não consegue pousar lá, o tanque tem que estar cheio para poder voltar, porque o aeroporto mais próximo é 1 hora de voo. Né? Então, se você não tiver com o tanque cheio, acaba a gasolina e todo mundo morre. Né? Então, é realmente bem afastado. Esse é o problema da infraestrutura brasileira. Em Manaus tem, justamente esse negócio de avião é muito sério. É muito sério, Pane seca, não pode pane seca, caralho. Justamente. Então, os nossos, falando em combustível, nos primeiros round trip nossos, nós fazíamos com 50 mil litros de diesel. Hoje a gente faz com 26, 27 mil litros. Foi aprendendo, a eficiência foi chegando. Justamente, melhorando a motorização, porque lá os empoadores eram antigos. Então nós pegamos a base de parceria, né? Que nós temos parcerias. Eu sou muito do sistema, o Pablo, do qual eu gosto de dividir bastante. Então se eu tivesse que comprar os caminhões, a gente poderia comprar os caminhões, mas eu tenho 3 mil terceiros que dependem da gente também, a gente pode ajudá-los, né? 3 mil cadastrados, mas por mês é mais ou menos, a gente desce com 2 mil cargas. É muito. Então, se eu ter 2 mil motoristas, 2.500 motoristas, né? Então a gente procura dar esse espaço para os terceiros, também precisam sobreviver. Então a gente procura fazer esse tipo de parceria. Então nós temos um parceiro lá que tem os empoadores, uma parceria fantástica. Então nós conseguimos mudar toda a motorização para motores mais potentes e motores mais limpos. E eu já fui na Espanha, para nós vermos que é a maior companhia do mundo de energia renovável. Até sonhei em ter a primeira fábrica, talvez sim, né, aconteça, de ter a primeira fábrica na Bacia Amazônica do Brasil, da América Latina, de hidrogênio líquido, de hidrogênio verde. Então da gente fazer que solta CO2 no escapamento da balsa. Então, na chaminé da balsa. Então, nós estamos atrás ainda mais de tecnologia. Embora a gente seja o mais, eu vou ser cada vez mais... sempre o mais de ponta, ponta. 100%. Eu acredito que 2035 a 40, eu vou estar... Porque, assim, depende dos terceiros também. Os caminhões elétricos, os caminhões movidos a energias limpas, e nós precisamos de ter a empresa 100% limpa. A minha, só meu sistema. Hoje meus portos já têm energia solar, então meu porto é limpo, então não se gasta nada. Minhas balsas nós estamos indo para outra tecnologia de motorização. Já estamos com a empresa do Canadá desenvolvendo isso para nós. Legal, né? Porque ali é uma região delicada pelo meio ambiente, né? Todo esse assunto de ESG também, né? de ambiental e tal. E você está demonstrando ser uma pessoa que se preocupa muito com isso mesmo, né? O Pablo, eu acho que o mundo tem que se preocupar, né? Então você pega hoje, se não me engano, a Suécia, que tiveram os primeiros ônibus movidos a etanol do Brasil, né? Então você vê que todo mundo está preocupado. Eu acho que todo mundo tem que se preocupar, porque esse planeta não é tão pequeno. Se você pegar um avião que tem autonomia, um Gulfstream, você faz um abastecimento, você tem 40 mil quilômetros apenas do Equador, né? É um país muito pequeno para muita ganância. Né? É um planeta muito pequeno para muita ganância, para muita gente querendo se degladiando aí. Então a gente precisa pensar muito no meio ambiente, eu acho que é o mundo inteiro. Sem dúvida. E essas experiências que você adquiriu na Amazônia, você pensa em replicar elas de alguma maneira para o resto do Brasil, até para fora? Eu penso, nós já fomos convidados para ver novas empresas, para ser sócio de novas empresas lá fora. E eu estou indo até ver uma empresa na Europa. Somente as empresas estão começando, né? As empresas grandes, na realidade, querem fazer parceiros da gente. Claro, já estão... Eu acho que na América do Sul tem muita oportunidade ainda. Você derrocamento também do Rio Tietê, Paraná, Paraguai, tem vários lugares aqui na Bacia, na América Latina, que eu acho que tem muito espaço. E tem outros setores que nós estamos entrando também. Mas o meu foco principal é na logística. E hoje vocês estão adquirindo outras empresas? Como que está a sua cabeça de empresário? Agora nós somos, como assim, 2013 para cá, nós estamos falando de 7, nós estamos falando de 10 anos. Então, é muito pouco, né, pra gente, mas eu já estou comprando. Nós estamos fazendo parceria com outras empresas e já tem algumas empresas no radar que tem, porque assim, tem que ter coisas que pode nos agregar para mim e para os meus clientes lá na Bacia Amazônica. Então já temos no radar algumas empresas que podem ser nossos parceiros. E como é que você está vendo, né, você que tem tanta experiência, como é que está vendo o futuro do transporte fluvial no Brasil? Porque o Brasil é uma malha de rios, né? Então, como você vê o futuro do transporte fluvial por aqui? Eu acho que o transporte fluvial na Europa, se você conhecer a Europa, se você conhece bem, lá eles fazem um canal, né? Eles fazem um rio.
Sim. Do zero. O carro está passando aqui, o canal está aqui em cima. É, muito louco. É muito louco. Ponte de rio. É justamente. Ela faz ponte de rio, é um negócio impressionante. Então, o Brasil, como tem vários, porque nós temos alguns pontos de derrocamento. Túnel dentro do mar também, lá é uma loucura. Né? Justamente, mas que sirva de exemplo para nós é que nós podemos chegar lá. Tá. Então nós vemos o absurdo, né, de outros governos, que é uma coisa, né, que o Brasil tem muito... entra um governo, sai outro, então a gente é uma loucura isso é para empresário. Muda tudo que estão falando. Então, se você pegar, por exemplo, alguns rios, né, não só na Bacia Amazônica, mas rios aqui, que você faz a hidroelétrica e o cara esquece de fazer eclusa ou faz por querer mesmo, para depois fazer para ficar mais caro. Claro. Se você fizer a eclusa junto com me corrija os empreiteiros, se eu não dizendo, mas foi o que chegou no meu ouvido, se você fizer uma hidrelétrica junto com a eclusa se torna 10% do projeto para menos. Se você fizer hidrelétrica e depois a eclusa, custa 30% a 35%. Então vamos fazer, não sei se fazem por querer para depois construir a eclusa, porque você tem vários rios aqui navegáveis. A reclusa é o que exatamente, para o pessoal entender? A eclusa é quando você está navegando, você tem hidrelétrica e você não passa. E a eclusa é do lado. Então se abre um portão que você está no nível do rio. O barco passa, a balsa passa... Então, você entra na eclusa, aí eles barco, abrem, né? Porque a represa está aqui em cima. Então o barco está aqui embaixo. Aí eles enchem a eclusa, o seu barco vai subindo, aí ele abre outro portão e você sai. Tipo o canal do Panamá, tipo um elevador de água, para você ir passando... É um elevador de águas. Para você ir subindo, né? Que nem você vai subindo os degraus das represas. Então tem muitos rios navegáveis que são poucos explorados. Uma das causas é isso aí. Quais são os planos de crescimento da Combitrans? Você está pensando em abrir o capital? O pessoal vai poder ser seu sócio? Quem está em casa um dia vai poder ser seu sócio ou não? Eu acho que tudo na vida, né, o Pablo, tem sua hora certa, né? Eu acho que a empresa primeiro tem que ficar conhecida, né? Eu tenho meus clientes, volto a te falar, 100% satisfeitos. Depois de alguns passos que eu tenho, né, para seguir, eu acho que toda empresa procura um parceiro para ser... Hoje você não tem sócios? Não tenho sócio. Você é o presidente do conselho? Eu falo, meus sócios são meus executivos, né? Eu dou muito valor às pessoas. Eu sou formado em administração de empresas, eu dou muito valor às pessoas. Então... Os planos de crescimento, tá o IPO lá no meio ou não? No futuro, com certeza. Que legal. Eu acho que é um espaço fantástico para investidores e você ainda consegue manter a gestão. Porque, por exemplo, tem clientes que falam assim, vamos mudar a gestão, eu estou fora. Então, quem é sócio de uma empresa, minoritário, sabe que é isso, né? Se eu ficar sócio de uma empresa que abriu capital, eu prefiro que o cara trabalhe na empresa. Sem dúvida nenhuma. Então, você vai assumir uma empresa, você nem tem conhecimento. Você vai estragar a empresa. Você vai estragar a empresa e os clientes. Então, quando meus clientes né, estiverem... Já estão, satisfeitos estão, mas assim, conscientes que fazendo IPO ou não, nós vamos estar na gestão, aí a gente tem despreocupação para abrir capital sim. Muito legal, porque a Bolsa está carente de empresas de qualidade, empresas boas, né? Um ramo um pouco diferente até, né? Você tem algumas empresas lá que possam fazer cabotagem, você estava me explicando que cabotagem é quando faz pela costa, que é outra coisa, né? Claro. Mas nossa, estamos precisando de empresas boas por lá. Desculpa, não é só o IPO, para completar, pensa que põe dinheiro para o investidor, para o dono da empresa. Você, por exemplo, eu não tenho sócios, então não tenho pretensões de ficar bilionário. Eu queria ser, rapaz, o cara mais rico do mundo antigamente. Eu fui o cara mais infeliz que teve, você acredita? Então foi um erro danado. Mas bateu na trave. Ainda tá bom. Então eu acho que o IPO é feito para você colocar o dinheiro na empresa e melhorar a empresa para os seus clientes. Para crescer mais, para ter mais clientes. Mais infraestrutura. Né? Como você falou, sei lá, o Tarcísio aqui ampliando esse mercado, também ampliando a base de... A gente vai poder operar também. De investimentos do setor privado. Sim, exatamente. E quais que são os desafios que você vê para a logística no Brasil hoje em dia? Como todo mundo sabe, principalmente a infraestrutura, né? Os portos mais eficientes, estradas melhores, né? Tem rios que podem navegar e falta eclusa. Então eu acho que são como todas como todos os anos atrás, eu acho que a infraestrutura é o principal. E deixa eu te falar, estamos chegando no fim da nossa conversa aqui, que muito conhecimento para o pessoal que está de casa, na parte que chama bate-touro, que eu falo uma palavra que é para o pessoal conhecer um pouco mais do Marcelo, não da Combitrans, que a gente falou bastante. Eu falo uma palavra e você fala o que vem na cabeça. Tá pronto? Tô pronto. Então vamos lá. Do Marcelo de Camargo, um ídolo.
Saudoso Antônio Emílio de Moraes. Demais. Uma viagem. Ir para o espaço. Ô, louco, SpaceX, Elon Musk. Um sonho. Um sonho. Eu espero que o ser humano se torne mais ser humano ainda. Demais. Um erro para não ser repetido. Essa é difícil. Eu não acho difícil, ganância. Opa, boa. E um guru. Meu querido Deus. É isso aí, poxa. Eu tive a honra de conversar com Marcelo de Camargo, sócio-diretor, fundador, presidente, CEO da empresa de logística Combitrans Amazônia. Obrigado pela sua presença aqui. Foi demais, uma conversa com muito conteúdo. E você que está em casa, continue acompanhando a Jovem Pan News. Um forte abraço e vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.